Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, no vídeo anterior aí eu falei sobre o livro de Flávio José, né, que era um historiador ali em meados ali do primeiro século. E eu falei também do Jesus da Fé e o Jesus histórico, pessoal. Ali, pessoal, sobre Flávio José, que ele vai narrar a história nesse livro aqui que eu vou pegar para vocês, olha só. Yosef Ben Matitiar, que é o Flávio José, né? Aqui, pessoal, tem 30 livros aqui, pessoal, em um só, ou seja, é um compêndio aqui, né? Deu um volume só, tem 30 livros aqui, pessoal. Então, vai narrar a história da guerra dos judeus contra os romanos ali, pessoal. E o que que acontece? Ali no primeiro século ali, pessoal, passando ali para o segundo século, estava tendo um debate ali entre Flávio José, né, e alguns historiadores ali que discordavam, desacreditavam da história, né, de Abraão, da história de Moisés, que e ele sempre estava narrando, né, que era um povo escolhido por Deus, etc e tal. Então estava tendo essa discordância, né, de alguns outros historiadores ali da época, né, porque eles falavam assim, nós somos historiadores do Egito, né, e no Egito a gente tem as pedras que são escritas lá para provar a nossa história, que o povo lá do passado lá também escrevia nas pedras para assim então provar, né, a existência do povo lá do passado e gravar, né, nas pedras que fixava melhor. Então tinha as histórias deles escritas nas pedras. Então eles queriam prova assim, pessoal, não da pessoa verbalizar, né, mas prova também escrita também, igual eles, o povo antigo escrevia nas pedras, né, para assim então deixar a história deles fixada. Então eles estavam pedindo essas provas. E aí, pessoal, o Flávio José, ele vai narrar a história dele, né, da história do povo deles lá, né, contando aqui nesse livro aqui. Então, neste livro aqui, pessoal, então ele começa, né, narrar a história do povo, desde Adão e Eva, aí de Adão e Eva vai passar por Noa, né, que é o Noé, e aí ele vem passando. Mas o que eu acho interessante, pessoal, vocês prestem atenção no que eu vou mostrar para vocês, na página 96 aqui, pessoal. Que em Gênesis capítulo 12, pessoal, vai falar do Abraão, que o Abraão desceu até a terra do Egito ali. E ali ele pediu para Sara falar que era o quê? Que era irmã dele e não esposa, porque ele temia a vida. E assim então Sara pegou, concordou com ele e fez, né? Aí pelo relato da Bíblia diz que Deus apareceu a Faraó ali, né? E aí falou que se o Faraó tivesse relação sexual com a mulher ali, né, ia matar ele, etc e tal, né? Ameaçou ele. Aí o Faraó acordou, né, dispensou a mulher, dispensou, mandou o Abraão embora dali e deu muita riqueza para o Abraão, pessoal. Eu estou encurtando aqui para vocês compreenderem. Mas o que? O Abraão mentiu e a Sara também mentiu, porque os dois eram o que? Era casado, né? Tinha relação sexual, etc e tal. Mas olha só, pessoal, o que que acontece aqui no relato aqui, ó. Aí, depois, pessoal, o que aconteceu? A destruição de Sodoma e Gomorra, lá na frente, depois que aconteceu a história lá, né, que destruiu Sodoma e Gomorra, olha o que que aconteceu aqui, ó. Na página 96, vou ler aqui para vocês aqui, ó. Quando Abraão, ele retirou-se a Gerar, na Palestina, o medo que tinha do rei Abimeleque levou-o a fingir uma segunda vez que Sara era sua irmã. Tá vendo, pessoal? Ele saiu, pessoal, ali quando teve aquela destruição ali de Sodoma e Gomorra. Então, o que que o redator disse aqui? O que que o Flávio José disse? Que ele foi e mentiu pela segunda vez. Mentiu pela segunda vez que Sara era o quê? Era sua irmã e não sua esposa. E pediu para Sara também pedir novamente. Ou seja, aqui tem o mesmo relato, pessoal, duas vezes. O mesmo relato duas vezes. Ele desce, pessoal, e vai falar com o faraó. Aí manda, né? Sara mentir para faraó, que era o quê? Que era irmã dele, não esposa. Do outro lado agora, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, tem a mesma mentira agora, a mesma narrativa, né? Dizendo que agora ele manda para Abimeleque. Fala, ó, fala para Abimeleque que você é a minha irmã e não minha esposa. Veja bem, pessoal, que são dois relatos aqui, pessoal. Do mesmo modo, pessoal, de duas mentiras. Quer dizer, o redator colocou duas mentiras aqui, que o Abraão mentiu duas vezes. Quando você pega a sua Bíblia, pessoal, e vai analisar, eles fazem o quê? Eles separam essas duas mentiras. Eles separam. Uma coloca que o Abraão realmente desceu, né? E falou com o faraó e mentiu. Aí eles dividem as duas mentiras e colocam que agora é o Isaac, está na sua Bíblia. Se você ler a história do Isaac, você vai ver que agora eles colocam que foi o Isaac que mentiu. Que o Isaac que mentiu e mandou que Rebeca mentisse. Só que aqui está dizendo o quê? Que o Abraão mentiu duas vezes, né? A primeira vez que ele desceu até o Egito, aí mentiu, né? E mandou Sara mentir também. Aí depois eles saíram do Egito rica e voltaram de novo, foi andar lá pro lado lá, passou por Sodoma e Gomorra, quando Deus mandou a destruição em Sodoma e Gomorra, aí eles foi, desceu até a cidade de Abimeleque. Quando chegou lá, Abimeleque interessou, né? Foi pela mulher de novo, né? Que é um outro interessado, agora é Abimeleque.
Aí mandou quem? Sara, mandou Sara novamente mentir. Só que esse relato, pessoal, duas mentiras contando que Deus mentiu duas vezes, ficaria muito feio para eles, pessoal. Ficaria muito difícil para descobrir isso aí. O que eles fizeram, pessoal? Dividir as mentiras. Um relato nós passamos para Abraão, que o Abraão desceu até a cidade de Faraó e mentiu. E o outro relato agora a gente passa para quem? Para Isaac, que fala que Isaac com Rebeca que mentiu a Abimeleque. Então está na sua Bíblia. Ou seja, pessoal, aqui fica bem claro aqui, pessoal, que na tentativa de montar a história todinha, né, o Flávio José, na tentativa de montar a história, ele mesmo, pessoal, vai dando os tiros no pé, mostrando que a história de Abraão não é verdade, a história de Moisés não é verdade, pessoal. Por causa desses dois relatos agora que eu mostrei para vocês conferirem na sua Bíblia, um é o Abraão, né, Gênesis capítulo 12 lá, que o Abraão vai mentir, né, para Faraó, aí essa outra mentira eles dividem, aí coloca que foi o Isaac e a Rebeca que mentiu a Abimeleque. Então você vê claramente, pessoal, que a sua Bíblia, ela não tem verdade. Quando você busca comprovações históricas fora da Bíblia, ela não tem verdade. Então, quando você começa a pesquisar, começa a buscar a verdade, você vai achar a verdade se você buscar a verdade. Agora, se você buscar ter fé, você vai ler os textos da Bíblia e não vai enxergar nada, se tem contradição, se não tem, se tem mentira ou se não tem. Porque as contradições, pessoal, é que leva a gente a fazer o quê? A pesquisar. Então isso aconteceu comigo. Então eu fui pesquisando e fui tentando entender mais e fui compreendendo mais, fui aprendendo mais. Então hoje o que eu passo para vocês aqui, pessoal, é segundo aquilo que eu estudei fora da Bíblia. Tem que ter comprovações históricas para provar. Alguma passagem da Bíblia é verdade ou não é? A história de Moisés é verdade ou não é? Não. A história de Moisés não tem prova nenhuma, não é verdade. A história de Jesus também é verdade, também não tem comprovação, não é verdade. Jesus é um mito. Tá entendendo, pessoal? Então tá aí, pessoal. Mais um vídeo aí pra vocês. É isso aí. Valeu. Forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.